Polvo Rock, membro do canal. Cara, pro 5, o Fabinho vai chegar, eles têm que esperar a janela do meio do ano. Vamos aproveitar esta mensagem do Polvo Rock, que é membro do nosso canal aqui. Muito obrigado, aliás, Polvo Rock, pelo apoio ao canal, para falar do Camisa 5, né? Eu tenho visto muita gente aqui falando do 5 aqui, ó. Cícero Lima dos Santos. Calma, Cícero Lima dos Santos. Eu leio também os que não são superchat, mas é que superchat tem que ter prioridade, não faz sentido. Mas eu leio também, eu tô de olho em todo mundo. E eu sei que vocês querem falar sobre Camisa 5, tá? E aqui, como por exemplo, o Gui Alviverde. Um camisa 5 ali teríamos virado o jogo. Lembrando sobre as falhas do M. Martinez. Vamos lá. O camisa 5. Agora há pouco, às 2 da tarde mais ou menos, o PVC soltou lá no UOL que o Palmeiras paralisou a busca por um camisa 5. Paralisou, não significa acabou, interrompeu, desistiu. Eu fui tentar entender melhor o que significa paralisar, por que o Palmeiras parou, por que está acontecendo? Por que o Palmeiras não vai atrás de um camisa 5, sendo que até ontem era a prioridade de um camisa 5? E aí eu ouvi mais ou menos o que o PVC também ouviu. O que o Palmeiras entende o Palmeiras quer trazer um camisa 5 que esteja pronto, um jogador já mais experiente, um jogador que chegue e não precisa de adaptação, que não precisa entender o que é o Campeonato Brasileiro, que não precisa entender o que é jogar futebol, que não precisa demorar a entender o que o Abel pediu. Eles querem um jogador pronto. Então, entre contratar alguém que seria uma aposta que demoraria e dar chance para o Pacheco mostrar o seu serviço no começo do ano, eles preferem esperar e trazer um jogador pronto. Mas aí, eu contra-argumentei. Falei, calma aí. No ano passado, vamos lembrar aqui, o Abel Ferreira terminou o ano dizendo: perdemos o campeonato porque é muita irreverência, faltou experiência. Aí agora, 2 meses depois, o começo do ano vamos apostar no Pacheco, que é um garoto de 17 anos, que não jogou a copinha, que tá jogando com o profissional. Então assim, há alguma coisa aí, né, diferente. E aí me disseram, calma, dia 6 de janeiro ainda. Calma. Então, o entendimento é que o Palmeiras sim precisa de um camisa 5, que o Palmeiras vai tentar dar uma tacada mais certeira, não vai contratar alguém aposta, não vai contratar alguém que não tenha tanta certeza, embora eu gosto sempre de ressaltar. Você pode trazer o melhor camisa 5 do mundo. Você pode trazer o Depou pro Palmeiras. Você pode trazer o, sei lá, pensa num camisa 5 gigante. Pode ser que o cara não dê certo. Não é uma garantia. Mas o Palmeiras prefere esperar um camisa 5 mais certeiro. Qual que é meu segundo contraponto em relação a isso? O Campeonato Brasileiro começa dia 28. Não dá para esperar até março para contratar alguém. E neste meio do tempo, o Palmeiras pode machucar alguém, algum jogador pode machucar. Então, de novo, eu acho que é um planejamento arriscado, tá? Para mim, é um planejamento arriscado do Palmeiras em relação à camisa 5. Então, trago aqui essas informações que o PVC já tinha falado no UOL, confirmo aqui com vocês e... Não, deixa o Leozinho falar, e aí depois eu já falo do Casemiro. Leozinho, o que você acha? Camisa 5, você já trouxe a informação que depois foi confirmada. Palmeiras tentou falar que não tá nem aí pro Fabinho, depois o Fabinho voltou. O Léo já tinha dado aqui no canal do Danilo Lavieri, já tinha deixado lá no nosso palestra também, que em nenhum momento o Palmeiras largou o Fabinho. Ou seja, a gente sabe que o Palmeiras quer um camisa 5. Com essas informações, com essas novidades, seu parecer sobre camisa 5 e claro, Leozinho, o dono das informações do Palmeiras, conte pra nós o que você acha sobre esse planejamento. Quero pedir primeiro o like da galera, mais de 1.700 pessoas conosco aqui na live, Olha só! top demais. Audiência top nessa terça-feira, primeira terça-feira do ano. Vamos lá. Eu acho isso tudo uma estratégia do Palmeiras para tentar, tipo assim, dar aquela abafada. A gente sabe muito bem como funciona o mercado, fala-se muito no volante. Eu acredito que o Palmeiras não vai abrir mão tanto assim de trazer um camisa 5. E aqui eu não estou para contrariar o Danilo, tá? Só estou trazendo uma opinião de tentar entender e um pouco de conhecimento desses anos de cobertura do Palmeiras, como é o modo que o Palmeiras age no mercado.
Concordo, o Palmeiras não pode deixar de lado a questão da camisa 5. Foi o grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras. O Palmeiras perdeu muito a final da Libertadores por conta da ausência desse camisa 5. O Emiliano não era confiável, o Aníbal não era confiável, o Bruno Fux jogou improvisado. Na final da Libertadores, o André jogou praticamente de camisa 5. Então, tem muitas questões que envolvem esse planejamento. Não dá para você apostar que o Luiz Pacheco vai ser o novo Danilo, que vai chegar, vai assumir a camisa, vai ser o novo craque da equipe. O Palmeiras não vive nesse momento. O Palmeiras precisa ter um meio-campo muito forte. Volto na questão do Marlon. O Palmeiras não pode entender que o Marlon é camisa 5. Isso seria um erro também muito grande de planejamento. Então, a questão da volância, para mim, é muito delicada. Teria que ser mais do que o zagueiro. A posição de volante precisaria ser, o camisa 5 precisaria ser a primeira contratação do Palmeiras na temporada que já chegasse, já estivesse com o time. Acho que essa seria a grande questão. Para planejamento, precisaria ter um caminho. Vai negociar o Aníbal? Já tinha sido detectado isso, que o Aníbal não ficaria, não tinha boa cabeça e tudo mais. Já negocia, começo de janela, camisa 5 chega. Mas esse movimento do Palmeiras me parece muito preocupante. Reforço, eu acho que é mais uma maneira ali de pôr panos quentes em tudo e vamos ver o que acontece, mas se isso de fato acontecer, o Palmeiras levar meio em banho-maria essa questão do volante, me preocupa muito todo o desenrolar da temporada, porque era, para mim, mais do que ainda os zagueiros, a posição mais carente. Pois é, eu concordo com você. Vi agora há pouco, coloquei na tela aí a mensagem do Luiz Carlos Simas, falando em relação a. Aqui, ó, tá na tela? Aí. Falando, ele que é nosso membro. Muito obrigado, Luiz Carlos, pelo apoio. Falando que está impressionado com esse garoto Pacheco. Se ele não se perder nos elogios, acho que ele vai longe. O que eu acho? O Pacheco, ele realmente está indo bem, está sendo elogiado, está indo bem internamente, né? Eu não tenho como ver ali o treino, infelizmente, mas a gente não pode mais ver treino. Adoraria voltar a essas fases aí, que era mais ou menos há uns 10 anos, quando. Não, 15 anos, meu Deus do céu, tô velho, há uns 15 anos quando eu comecei a cobrir Palmeiras. E aí era muito mais gostoso, a gente assistia treino e via tal. Não é mais o que acontece. Então a gente fica sabendo por informação. Eu não tenho nada contra o Pacheco, não é o ponto. Eu não acho que o Pacheco não seja um bom jogador. A questão é, ele tem 17 anos, ele oscila e ele pode sentir o peso. E outra, para mim o principal, o Abel terminou o ano falando que o time do Palmeiras sentiu a juventude. Não tem sentido você começar a temporada apostando na juventude. Para mim é contraditório. Agora, pode ser isso que disse o Léo sobre dar uma despistada, dar uma acalmada? Pode. Ontem eu falei aqui, e eu repito, e aí o JP Moraes falando aqui. Isso me cheira a terem fechado com o Fabinho para chegar no meio do ano. Não tô dizendo que fechou, mas eu acho que pode ser que tá rolando uma movimentação. Palmeiras tentar segurar esse começo de temporada sem um camisa 5 e trazer alguém melhor, mais pronto, mais formado na janela do meio. Mesmo que não seja o Fabinho, que seja um jogador que esteja na Europa, porque esta janela é ruim para você contratar jogadores da Europa. A janela do meio do ano é boa. E vamos lembrar, Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros no Andréas no começo do ano. Não deu. No meio do ano comprou por 10. A janela do meio do ano às vezes fica até mais barata, porque os times europeus não querem perder jogadores no meio da temporada deles. Então, pode ser que seja essa a estratégia do Palmeiras. Mas isso aqui que o JP mandou, eu coloquei na tela, o que eu falei é feeling. Não tem. Se tiver informação que o Palmeiras fechou com o Fabinho, vocês vão ficar sabendo, seja aqui no UOL, seja lá no nosso palestra com o nosso Léo Barbieri. Mas, por enquanto, não é isso que temos. A Fabi está aqui, like, muito obrigado. Fabi, por pedir os likes. O Benedito Donizete, que é nosso membro também. Lion Rosenior é o novo treinador do Chelsea. Temos que aguentar o Abel até 2027 sem choro. Pois é. E outra, por que não testou Luiz Pacheco em jogos como Vitória e Fluminense? Concordo. Eu acho que, já que era essa ideia, podia testar, como fez com o Larsson. Colocou o Larsson lá
no jogo. Eu já vou falar aqui de Casemiro. Deixa eu só de novo zerar a fila aqui dos superchats. Correto? Vamos ver aqui. Eu parei no André Lorca, então vamos aqui para Marcos Mesquita. Zagueiro titular e camisa 5 são prioridades. Precisamos melhorar muito defensivamente. Quando a defesa piorou, paramos de ganhar. É muito verdade, Marcos. Concordo muito com você. Deixei seu like no. Deixei o meu like, aliás, no seu superchat. Muito obrigado pelo superchat. Eu concordo muito com você. E já sei que o Fabinho, eu tô com o Fabinho na cabeça, viu, Léo? Que o Leozinho também concorda com a sua opinião. Eu sei que precisa e ele também concorda. Temos um outro superchat do Canal do Pana. Danilão, o camisa 5 era o Fabinho, que foi negociado para o Red Bull Bragantino. Mas aí, eu não acho que o Fabinho agarrou a oportunidade do jeito que a gente falasse assim: olha, ele entrou e merece a titularidade. Eu gostava do Fabinho, mas não é um cara que, nossa senhora, entrou e pediu espaço, né, Leozinho? O que você acha? Em nenhum momento ele foi uma realidade no Palmeiras. Ele sempre foi ali um jogador para compor elenco. E ele tá assim também no Bragantino, né? Você não viu o Fabinho tendo muita sequência lá no Red Bull Bragantino, então é uma boa peça de elenco. E aí tem uma questão, e eu gosto muito da categoria de base, a gente cobre bastante lá na nossa palestra, no Sub-11, 13, todos esses nomes aí, e eu acho que existe uma comoção muito grande em cima da categoria de base. Ontem alguns jogadores fizeram um bom jogo, nossa, já serve pro profissional. Tem que ter muita calma. A categoria de base é uma coisa, a gente já viu muitos casos de jogadores que sentiram a pressão em jogar no time principal. Então, são poucos os casos dos diferentes que chegaram, pediram passagem e já entraram com tudo. Torcendo para o Pacheco ser um desses, mas eu não vejo muito. E vale lembrar, conversando com o Galassi, que é nosso setorista de base lá do nosso palestra, todos os jogadores, Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, Vitor Reis, pularam etapas, mas foram efetivos no sub-20. O Luiz Pacheco não foi testado no sub-20. Ele está pulando do 17 para o profissional. Isso é perigoso. Todos esses que pularam, Estevão, Hendrick, passaram. Os outros, Gabriel Menino, Alan, jogaram por muito tempo no sub-20, foram testados e calejados. Os diferentes jogaram no 20, mas pulando etapas. O Luiz Pacheco está pulando exatamente do 17 para o 20, sem nenhuma passagem do sub-17 profissional. E isso, para mim, a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque ele tem muita qualidade, é muito promissor, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma expectativa muito alta nele. Boa, boa. Vamos ficar de olho. Ó, o Pedro mandou um superchat aqui bem pessimista, ele tá bem pessimista e eu entendo o pessimismo dele, mas vou convidar a gente para participar desse debate aqui proposto pelo Pedro. É difícil não ficar extremamente pessimista com o ano, vendo a lerdeza de sempre para cobrir gaps, cobrir buracos e a forma como o clube trata a torcida. O Palmeiras é cada vez mais um projeto da Leila e menos um clube. Eu já dei a minha opinião em relação aqui a zagueiro, em relação à camisa 5. Eu acho que neste momento, 6 de janeiro, agora 6h20 da tarde, 1.700, mais de 1.700 pessoas assistindo com a gente. Eu concordo que o planejamento neste momento parece um pouco perdido. Falta um camisa 5, falta um zagueiro. Não dá para o Palmeiras começar o brasileiro sem isso. Mas eu vou dar o crédito para essa diretoria. E aí, quando eu falo diretoria, é o Anderson Barros, junto com a comissão, com o Abel, nem tanto a Leila, nem tanto o Gagliotti, nem a diretoria, porque nas últimas temporadas a gente pode até discordar. Olha, o Emiliano não era um bom nome, o Giai não é um bom lateral, o Mikael não é um bom zagueiro. A gente pode discordar do nível dos atletas contratados. Mas o Palmeiras, quando você olhava para o elenco, falava, ó, tem 2 laterais e a bolsa, 2 laterais esquerdos e a bolsa, tem 2 camisas 5, 2 camisas 8, tem 2 camisas 9. Normalmente, o elenco do Palmeiras, ele tinha essa formação bem clara pra gente. Então, eu ainda quero acreditar que há algum planejamento, há algum plano em relação a isso. Agora, eu entendo totalmente o pessimismo por conta deste momento da fotografia atual, 6 de janeiro, né, Leozinho? Concordo plenamente. A expectativa do torcedor depois de um ano complicado. A gente sabia que não seriam grandes contratações em quantidade. A gente vinha falando isso que o planejamento de 2025 já era traçado para 2, 3 temporadas, mas eram necessárias algumas saídas e chegadas rápidas.
E aconteceu somente a do Marlon, que não foi uma posição que perdeu nenhum jogador. Então, vamos ver o que acontece, mas preocupa esse começo de ano, essa movimentação inicial do Palmeiras. Espero que a janela ainda é longa, tem até março, que essas coisas mudem. Mas, por exemplo, alguns jogadores que poderiam sair, tipo o Bruno Rodrigues, que era cotado para sair, se reapresentou normal porque nenhuma proposta ainda chegou, nenhuma negociação avançou, teve interesse do Inter, mas não avançou. Então, Palmeiras ainda caminhando para algumas saídas para conseguir avançar em outros negócios. Então, é o modo. Vamos dizer assim, acho que você concorda comigo. 2025 foi a exceção. Tudo que está acontecendo em 2026 é a regra do Palmeiras de Anderson Barros. É esse modo do Palmeiras no mercado. 2025 foi a exceção. O que a gente está vivendo hoje é o que aconteceu com o Palmeiras em 20, 21, 22, 23, 24. Então, hoje o que está acontecendo é a regra. A exceção foi 2025 pela questão também de reformulação do elenco. Eu acho que tem um pouco disso. Tem assim, claro, a gente tem que colocar na balança que o ano passado o Palmeiras teve um dinheiro que nunca teve. Mas pra mim, todas as vezes que eu converso perdão, com a comissão técnica, com diretoria, com analistas, os caras falam, cara, a nossa janela é muito ruim em janeiro. Não tem, as ofertas são muito ruins. E se a gente for olhar nos últimos anos, as janelas que definem os times que brigam são as janelas do meio do ano. O Flamengo trouxe Jorginho, Samuel Lino, tal, não na janela do Mundial. O Palmeiras trouxe o Andrés na janela do Mundial. O Botafogo foi completamente reformulado na janela do meio do ano. Então, assim, eu entendo a corneta, acho que, ok, justíssimo, mas a janela do meio do ano é muito melhor para os times daqui que têm dinheiro, né? Para os times que têm dinheiro. Para os times que não têm dinheiro, é melhor para vender. Para os times que têm dinheiro, a janela do meio do ano é muito melhor. E a gente está desacostumado a isso, porque era muito difícil a gente imaginar há 5 anos que um time teria 25 milhões de euros para contratar um jogador do Barcelona, que o time teria 20 milhões de euros para oferecer para um jogador o Fulham era sexto, sétimo colocado da Premier League, na época que o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros. Então eu acho que tem esse ajuste, especialmente porque o Palmeiras está com mais dinheiro do que a gente se acostumou a ver. Mas eu não vou, desta vez, vocês sabem que eu sou um otimista por natureza, a galera me chama de passapano pra cacete, mas desta vez eu vou deixar as cornetas passarem e soarem em alto e em bom som, sem fazer nenhum tipo de defesa, só tô colocando aqui esses contrapontos, mas eu entendo totalmente o que vocês estão falando. Certo?